Se a gente parar para pensar, o futebol que a gente conhece hoje, cheio de luzes, estádios modernos, transmissões para milhões de pessoas e jogadores que viraram verdadeiros ídolos globais, nasceu de uma semente muito pequena. Uma semente que brotou lá no século XIX, em campos de grama úmida, em meio ao frio da Inglaterra, quando ninguém poderia imaginar que aquele jogo com bola nos pés se tornaria a paixão de bilhões. Mas antes da gente falar de títulos mundiais, de Copas do Mundo, de Champions League, precisamos voltar no tempo e responder a uma pergunta que parece simples, mas que traz uma história incrível. Qual foi o primeiro campeonato de futebol do mundo? Lá por volta de 1850, o futebol já era praticado em várias escolas e universidades britânicas. Mas havia um problema. Cada instituição jogava de um jeito. Em algumas, era permitido segurar a bola com as mãos. Em outras, só se podia chutar. Algumas partidas tinham mais de 20 jogadores de cada lado. Outras limitavam a 11 ou 12. Não havia padronização. Esse caos inicial mostra algo muito curioso. O futebol, como qualquer ideia revolucionária, nasceu do improviso, da adaptação e da criatividade. E talvez seja por isso que, até hoje, o esporte carrega essa essência. Cada rua, cada bairro, cada favela, cada campo de terra improvisado tem o seu jeito de jogar. Mas foi em 1863 que tudo mudou. Nesse ano, foi criada a Football Association, FA, a federação inglesa que estabeleceu as primeiras regras oficiais do futebol. Regras que proibiam o uso das mãos, padronizavam o número de jogadores, o tamanho do campo e até as traves. A partir daí, o futebol começou a ganhar forma e a necessidade de criar competições organizadas surgiu naturalmente. E foi exatamente assim que nasceu o primeiro campeonato oficial do mundo. Em 1871, a Football Association decidiu criar um torneio que reunisse os clubes filiados. Esse torneio recebeu o nome de FA Cup, ou Football Association Challenge Cup. E aqui está o detalhe que muita gente não sabe. A FA Cup foi a primeira competição de futebol do mundo. Não existia nada parecido antes dela. A ideia era simples, mas revolucionária. Colocar os clubes uns contra os outros em jogos eliminatórios, até que restasse apenas um campeão. Isso pode parecer óbvio hoje, mas na época era uma inovação gigantesca. Imagine só, clubes de diferentes regiões viajando, enfrentando-se sob regras iguais, com o objetivo de levantar uma taça que representava glória, reconhecimento e orgulho. A primeira edição teve 15 clubes inscritos. Entre eles estavam equipes como o Crystal Palace, não o mesmo de hoje, o Wanderers, o Royal Engineers e outros que hoje caíram no esquecimento da maioria. E em 16 de março de 1872, aconteceu a primeira final da história do futebol. De um lado, o Wanderers FC, do outro, os Royal Engineers AFC. O jogo foi disputado no Kennington Oval, em Londres, diante de cerca de 2.000 espectadores, um número impressionante para a época. Resultado? O Wanderers venceu por 1-0, com um gol marcado por Morton Betts, que curiosamente usou o pseudônimo A.H. Checker naquela partida. Assim, nasceu o primeiro campeão de um torneio oficial de futebol da história. O nascimento de uma cultura. A FA Cup não foi apenas um campeonato. Ela foi o marco inicial da cultura do futebol como conhecemos hoje. Pense comigo, a partir do momento em que os clubes começaram a disputar títulos, a rivalidade passou a existir de forma organizada. Os torcedores tinham algo para esperar, para vibrar, para celebrar. E essa ideia foi tão poderosa que, em poucos anos, outros países começaram a copiar o modelo. A Escócia criou sua Copa. Depois, vieram torneios em países como Irlanda e País de Gales. E dali em diante, o futebol deixou de ser apenas uma prática esportiva para se transformar em espetáculo.
O mais incrível é que a FA Cup continua existindo até hoje, sendo o torneio de clubes mais antigo do mundo ainda em atividade. Mais de 150 anos de história. E até hoje, quando um clube pequeno enfrenta um gigante da Premier League, essa tradição se renova. É o famoso espírito da Copa. O futebol mostrando que, em 90 minutos, qualquer coisa pode acontecer. O que essa história ensina? Quando olhamos para essa origem, percebemos algo profundo. O futebol não nasceu pronto, não nasceu perfeito, não nasceu gigante. Ele foi construído passo a passo, com pessoas apaixonadas que acreditaram em uma ideia e a colocaram em prática. E isso é muito inspirador, porque assim como o futebol, nossos sonhos também começam pequenos. Muitas vezes, começam no improviso, sem estrutura, cheios de dificuldades. Mas, quando existe paixão, dedicação e visão, eles podem se transformar em algo imenso. O futebol ensina que o tamanho da nossa origem não define o tamanho da nossa história. A FA Cup começou com 15 clubes e 2.000 torcedores. Hoje, o futebol move bilhões de fãs, bilhões de dólares e carrega histórias que emocionam gerações. Então, quando alguém perguntar qual foi o primeiro campeonato de futebol do mundo, a resposta é clara. Foi a FA Cup, criada em 1871 e disputada pela primeira vez em 1872, vencida pelo Wanderers FC. Mas mais do que uma resposta de curiosidade, essa é uma história que mostra como o futebol nasceu de forma humilde e cresceu para se tornar um dos maiores fenômenos culturais da humanidade. E no fundo, é isso que faz a gente amar tanto esse esporte. Porque o futebol não é só sobre bola e gol, é sobre história, paixão, superação e a capacidade de unir pessoas de todas as partes do mundo em torno de uma mesma emoção. E aí, você já sabia dessa curiosidade? Se essa história te surpreendeu, não deixe de acompanhar nossos conteúdos, porque a gente ainda vai explorar juntos muitas outras histórias incríveis desse esporte que move o mundo. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber todas as novidades do nosso canal. Até o próximo!